Viajando com os sussurros no vento, estão os ecos de uma verdade que quase ficou sem ser dita. Aqueles que foram corajosos o suficiente para se manifestar, porém, tiveram que pagar um preço alto, um preço caro, solitário e trágico. Número 5, em 1921. Mauro de Mauro, o futuro vice-comissário de polícia, nasceu na Itália. De 1943 a 44, ele serviu como comissário e mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, mudou-se para Palermo e iniciou uma nova carreira. Foi lá que ele dedicou sua vida ao jornalismo. Mauro mostraria o quanto era um repórter excepcional e trabalharia para vários jornais. Por causa disso, eventualmente, ele chegaria ao La Hora, o histórico jornal de esquerda conhecido por suas reportagens sobre o movimento antimáfia. Seria esse trabalho que colocaria Mauro em apuros e mais tarde serviria de base para seu desaparecimento sombrio ao começar seu emprego no La Hora. O jornalista investigativo faria uma mudança inesperada de seu passado controverso, de apoio ao regime fascista de Mussolini e sua ligação com a República Social Italiana, só para se tornar uma espécie de ativista contra tudo isso. Ao iniciar sua carreira no jornal de orientação comunista, Mauro se tornaria parte de uma equipe de investigação que não só exporia corrupção e política, mas também teria envolvimento com a máfia siciliana. Esse trabalho trazia perigos e exigia que jornalistas investigassem temas controversos que muitos preferiam manter ocultos no submundo das cidades. Os jornalistas não tinham proteção das autoridades e suas identidades nunca eram ocultadas, o que os tornava alvos fáceis. Mauro acabou se tornando um desses alvos. Ele fazia reportagens sobre atividades relacionadas à máfia e ao tráfico de entorpecentes. Era claro que ele acabaria atraindo a atenção da quadrilha e também não se ajudava. Quando ele divulgou um mapa detalhado da máfia, corroborado pelo delator Tommaso Busetta, essas reportagens se concentravam principalmente na corrupção local, na máfia siciliana e nos roubos de entorpecentes. Assim, ele virou alvo principal de quem queria silenciá-lo. Apesar desses riscos, Mauro continuaria seu trabalho e até ganhou o prestigioso Prêmio Premiolino por suas investigações em 1970. No entanto, seu trabalho chegaria a uma parada brusca. Seu destino foi selado no momento em que ele começou a investigar o misterioso falecimento do presidente da empresa estatal italiana de petróleo, conhecida como Eni. O presidente era Enrico Mattei, que em 1962 teve um fim trágico em um acidente de avião ocorrido sob circunstâncias suspeitas. Mauro ficou convencido de que a aeronave havia sido sabotada e sugeriu que a máfia, sem dúvida, tinha algo a ver com isso. Não demorou muito para que sua investigação começasse a ganhar força nos meses que antecederam o dia 16 de setembro. Foi apenas alguns dias antes que ele fez um anúncio empolgante aos seus colegas do La Hora. "Eu tenho um furo que vai abalar a Itália", foi o que ele afirmou. Seria algumas noites depois, quando Mauro estava a caminho de casa pela Del Magnoli, que sua filha Franca testemunharia algo aterrorizante. Ela viu quando seu pai, de repente, ficou na companhia de vários homens desconhecidos. Eles então entraram na BMW dele e foram embora. O carro logo seria localizado, mas não havia sinais de Mauro em lugar algum, nem qualquer indicação que levasse ao seu paradeiro. O jornalista desapareceu e ficou claro que foi sequestrado, provavelmente devido ao seu trabalho investigativo e às informações que descobriu. A polícia passou a suspeitar que a máfia teria tirado sua vida, mas o esforço para localizar o corpo acabaria levando a esse mistério duradouro, porque ele nunca foi encontrado. Mais teorias começaram a surgir ao longo dos anos, ligando o desaparecimento de Mauro à sua investigação sobre Mattei ou às atividades da máfia, até sugerindo que tudo foi um golpe de direita fracassado. À medida que as autoridades tentavam investigar cada uma dessas sugestões, frequentemente se viam impedidas por obstruções. Isso gerou acusações de que membros da polícia italiana e dos serviços de circuito dificultaram os esforços. Em 1994, o delator Buscetta sugeriu que Mauro pode ter sido uma vítima da máfia após ter descoberto a verdade por trás da morte de Mattei.
Mas outros depoimentos também sugeriram que o jornalista havia descoberto os planos do golpe e que seu conhecimento dessas informações o tornou uma ameaça para as facções, incluindo figuras da máfia, assim como os neofascistas. Investigações sugerem que o desaparecimento de Mauro, provavelmente resultando em sua morte, ocorreu por seu conhecimento de uma conspiração. A máfia, sugeriu o promotor, queria impedir Mauro de expor a conspiração entre a quadrilha, os neofascistas e supostos espiões que estavam tentando realizar o golpe. Em 2001, uma investigação judicial reabriu o caso, que só 5 anos depois passou a ser tratado como homicídio, levando a um julgamento no qual o chefe da máfia, Salvatore Riina, se tornaria o principal réu. Foi sugerido que o jornalista investigativo havia sofrido nas mãos vingativas da máfia, mas sem um corpo ou evidências físicas concretas, seu caso permanece, em última análise, um mistério. As evidências neste caso são todas circunstanciais e baseadas apenas em boatos. A verdade sobre o desaparecimento do jornalista continua incerta e envolta em mistério. Número 4. Rudolf Diesel nasceu de pais alemães em março de 1858 em Paris, França, e se tornaria uma das figuras mais importantes da história. Seria esse indivíduo que, como engenheiro térmico, inventaria o motor de combustão interna que levaria seu próprio nome, além de ser o inventor do motor a diesel. Ele também foi descrito como um distinto conhecedor das artes. Era também linguista e teórico social. Rudolf era inegavelmente distinto. Ele dedicaria grande parte do seu tempo ao desenvolvimento do seu motor e também experimentaria o uso de amônia e um motor de expansão. Em 1890, ele deixaria sua casa em Paris e partiria para novos horizontes em Berlim, onde conseguiu um novo cargo na Linda Affair. Apenas 2 anos depois, ele obteria a patente do seu motor e publicaria uma descrição dele no ano seguinte, sob o título Teoria e Construção de um Motor Térmico Racional. Rudolf, posteriormente, produziria uma série de modelos bem-sucedidos, culminando em 1897 com o desenvolvimento do motor de compressão de 4 tempos, cilindro único vertical de 25 cavalos de potência. Sua alta eficiência, natureza simplista e design direto permitiram que a invenção se tornasse um sucesso comercial imediato, e as taxas de royalties trariam ao grande inventor uma grande fortuna. Sua criação inicialmente queimava qualquer combustível, mas depois usou principalmente óleo vegetal ou de amendoim, sem precisar de sistema de ignição, segundo pesquisadores e o próprio Rudolf. As demais máquinas a vapor da época consumiam muita energia de combustível. Ele argumentou que esses sistemas usariam mais de 90%, desperdiçando uma quantidade considerável de energia, enquanto sua invenção era 75% eficiente, significativamente melhor do que seus concorrentes. Em 1912, havia aproximadamente 70 mil motores a diesel em todo o mundo, operando em fábricas e geradores de energia. Depois, o motor a diesel transformou a indústria ferroviária e, após a Segunda Guerra Mundial, revolucionou caminhões e ônibus, permitindo o transporte de cargas mais pesadas de forma mais econômica. Percebendo a magnitude de sua invenção, Rudolf faria um negócio muito arriscado, ou pelo menos quase fez. Era setembro de 1913, quando ele começou a seguir em direção à Inglaterra, levando seu motor de combustão e a caminho de se encontrar com a Marinha Britânica. Rudolf fez isso principalmente para vender sua criação aos britânicos, permitindo que instalassem seu motor sistematizado em submarinos. A Alemanha, é claro, via a invenção como um meio de obter vantagem. Permitir que ela caísse nas mãos de seus inimigos e rivais era claramente um movimento arriscado. Rudolf era dono da invenção e podia fazer o que quisesse com ela. Mas, segundo teorias sobre seu desaparecimento, sua decisão pode não ter agradado ao governo. Foi no dia 29 de setembro que o inventor embarcou no Dresden, um navio a vapor que partiu da Bélgica e seguiu lentamente para Harwich, na Inglaterra. Ele passaria a noite socializando com seus colegas e se retiraria para sua cabine por volta das 22h. Essa seria a última vez que alguém veria Rudolf vivo.
Na manhã seguinte, sua cabine seria encontrada estranhamente vazia. Sua cama estava intacta e no criado mudo, seu relógio e chapéu estavam colocados intencionalmente, como se ele estivesse se preparando para dormir. A cama arrumada, porém, sugeria que ele nunca chegou a se deitar naquela noite, mas foi interrompido por uma força desconhecida ou invisível. Apesar de uma busca imediata, Rudolf não foi encontrado. A única coisa deixada para trás foi seu casaco, cuidadosamente dobrado sobre o corrimão. 10 dias angustiantes depois, o mistério do Dr. Rudolf Diesel se aprofundaria. Um barco de pesca holandês encontrou um cadáver no Mar do Norte. Já estava em um estado de decomposição a ponto de ser irreconhecível. Os restos mortais foram arrastados para a margem e a polícia investigou os pertences da pessoa. Eles encontraram pertences pessoais, incluindo um porta-comprimidos, uma carteira e um documento de identidade, mas o indivíduo irreconhecível seria devolvido ao mar. Havia mau tempo a caminho e o estado de decomposição deixou os restos mortais irrecuperáveis. Depois, os itens foram identificados como de Rudolf, mas isso só aumentou as teorias sobre se o corpo era mesmo dele. O casaco dele ficou a bordo, onde esses itens deveriam estar, mas foram postos nos bolsos da calça para serem encontrados. Alguns teorizavam que os detalhes indicavam um possível sequestro e morte encenada. Talvez os britânicos tenham tido contato com ele e outros o tenham levado à força para obter detalhes cruciais de suas invenções. Ou ele foi de boa vontade, esperando escapar da ira do seu governo. 3. A ideia de que o ativismo é uma atividade perigosa é um tema que não é discutido com frequência. O termo defensor dos direitos humanos é usado para descrever tanto indivíduos quanto grupos inteiros. Essas pessoas defendem ativamente e coletivamente a proteção dos direitos humanos. Essas manifestações, por mais pacíficas que sejam, muitas vezes trazem riscos ocultos que formam uma teia complexa de perigos. Não apenas existem preocupações com a segurança física dentro do movimento, mas também há riscos criminais e legais. Ao longo das décadas, muitos ativistas enfrentaram penas de prisão e multas por inúmeras violações. Eles também enfrentaram desafios econômicos, impactos mentais e até violações de privacidade. Um dos maiores receios entre defensores dos direitos humanos é uma forma secreta e chocante de punição, com força inesperada em seu núcleo. Essa consequência é conhecida como desaparecimentos forçados, o sequestro ou prisão secreta de um indivíduo. Sequestradores costumam integrar forças governamentais ou grupos apoiados pelo Estado. Eles tiram suas vítimas do olhar atento do público, colocando-as fora da proteção da lei, tornando-as vulneráveis a situações indesejadas. Desde violações gerais até tortura e, de forma angustiante, a perda da vida. Há vários tipos de defensores dos direitos humanos, como jornalistas, líderes comunitários, defensores ambientais, ativistas indígenas e pelo direito à moradia. Alcedo Mora Marques, um líder político venezuelano, se encaixaria na categoria de ativista social, um caminho que o levaria a um destino desconhecido. Alcedo há muito tempo luta por mudanças, dedicando grande parte de sua carreira política à defesa da equidade e da justiça social. O líder tornou-se membro das organizações PRV, FIALN, Raptura e Terceiro Caminho. Ele também se juntou à Juventude Comunista e liderou a Liga Socialista. Desde cedo, Alcedo teria seus próprios direitos violados. Sua posição política levou à sua detenção por 6 meses pela Direção-Geral de Inteligência Setorial e pelos Serviços de Prevenção, também conhecidos como DIS-IP. Durante sua detenção, o ativista foi submetido a torturas severas, ficando sem dentes. Isso não seria suficiente para afastar o homem de sua posição e sua militância continuou. A história de Alcedo começou em 2013, quando ele expôs e condenou outro ato contra os direitos humanos, a rede de contrabando de gasolina e diesel. Em agosto daquele ano, ele estava trabalhando como secretário-geral de governança e na governadoria do estado de Mérida. Ele começou a divulgar suas opiniões nas redes sociais, criticando o governo e expondo uma suposta rede de contrabando de gasolina que envolvia funcionários da Petróleos de Venezuela.
O contrabando de gasolina refere-se ao comércio ilícito de gasolina subsidiada da Venezuela para qualquer país vizinho, com foco predominante no Brasil e na Colômbia. O comércio ilegal é lucrativo por causa dos combustíveis, que custam muito mais em outros países. O contrabando levaria ao colapso da indústria do petróleo devido à escassez de combustível. Alcedo era extremamente vocal sobre esse comércio ilegal e apontava o dedo para altos funcionários, alegando que eles estavam explorando o combustível da Venezuela e, como resultado, os direitos dos civis. 2 anos após sua busca por justiça em relação a essa denúncia, parece que o governo finalmente se cansou. Era 27 de fevereiro de 2015, quando o ativista saiu de casa para trabalhar nas primeiras horas da manhã. Essa seria a última vez que alguém o veria com vida. Pouco depois, familiares receberam uma mensagem dizendo que agentes da inteligência militar o detinham, sugerindo que isso era resultado das investigações sobre o contrabando de gás, mais especificamente da investigação dele sobre o posto de gasolina da Petróleos de Venezuela. Nos anos seguintes, vários dos irmãos e amigos dele também desapareceriam misteriosamente. Os serviços de inteligência bolivarianos sequestraram Jesus Prado. O outro irmão dele, Elizabeth Prado, enfrentou uma provação semelhante, assim como vários dos amigos dele. Poucos detalhes foram divulgados sobre qualquer um desses desaparecimentos abruptos. Tudo o que se sabia era que ele havia sumido e continuava assim há uma década. Poucos dias após o desaparecimento de Alcedo, no dia 5 de março, seus filhos vieram a público e registraram uma queixa de desaparecimento forçado. Eles apresentaram o caso ao órgão de investigações criminais, científicas e criminais de Mérida alguns dias depois disso, e a queixa seria formalizada perante o Ministério Público. Aqui, eles entrariam com um pedido de habeas corpus, um procedimento legal que contestaria a detenção de seu pai. O habeas corpus é uma ordem judicial que obriga o responsável a apresentar o indivíduo ao tribunal e justificar a prisão. O juiz considerou que se tratava de um caso de desaparecimento forçado e passou a investigar. A investigação continuaria até o final de junho, um atraso considerável que resultou em resultados ineficazes. O caso, com os filhos de Alcedo à frente, seria encaminhado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, mas, ainda assim, os esforços foram infrutíferos. Já se passaram 10 anos e a família de Alcedo recebeu muito poucas respostas das autoridades. Eles ficaram no escuro sobre o paradeiro e o destino do ativista. Os culpados pelo desaparecimento de Alcedo continuam andando livremente entre eles como se nada tivesse acontecido. Vários suspeitos foram apontados neste caso, incluindo o ex-governador Alex Ramírez e Luiz Martinez Rico. A família defende que esses homens sejam responsabilizados pelo mistério envolvendo o ativista que denunciou corrupção. Mas, em vez disso, essas entidades estariam sendo protegidas por uma doutrina corporativa militar, deixando o desaparecimento de Alcedo sem solução e perguntas sem resposta. Número 2. DeWitt Isaac, a voz perseverante da liberdade e dos direitos humanos, seria outro indivíduo cujas liberdades civis foram violadas. O dramaturgo, jornalista e escritor nasceu em Asmara, mas fugiu da região durante o conflito armado de 1985, que envolveu um confronto entre a Frente de Libertação do Povo da Eritreia e o exército etíope. Em 1992, ele adquiriu a cidadania sueca, mas nunca esqueceu de onde veio. Sua identidade cultural permaneceu uma parte essencial dele. DeWitt repetia para si mesmo um mantra: não esqueça seu idioma, seu país, suas raízes, um lema que acabaria por levá-lo de volta para casa. Quando o caos diminuiu, a Eritreia conquistou sua independência. O aspirante a jornalista voltou e o que se seguiu foi a materialização de suas paixões em Asmara. O amor de DeWitt pelo teatro o levou a um grupo local de acrobacias e ao teatro infantil Shawit. Seu nome se tornaria conhecido em todos os lares após o lançamento de Os 30.000 Um Conto, que foi sensacionalizado no rádio. Foi então que ele iniciou uma carreira no jornalismo após a promulgação de uma nova lei que permitia que a mídia impressa fosse de propriedade privada.
O retorno de DeWitt marcou a fundação do primeiro jornal independente do país, o CETIT, onde começou como colaborador e depois virou coproprietário. Seus artigos e reportagens, no entanto, não lhe renderiam nenhum apoio do governo. Seus textos expunham uma questão urgente e crescente que parecia ser implacável. DeWitt, entre outras figuras notáveis, começou a se manifestar, e essas declarações estavam repletas de críticas. O ativista estava chamando cada vez mais atenção para as práticas injustas, desleais e autoritárias do governo. O público começou a focar em suas condições de vida no país e como elas estavam longe do ideal. DeWitt estava defendendo os direitos humanos e apontou as violações que vinham ocorrendo contra eles. Ele também questionou a falta de liberdade política e criticou a repressão do governo às vozes dissidentes. Ele e seu grupo de jornalistas pediram que o governo cumprisse as promessas da democracia, exigindo que o presidente realizasse as primeiras eleições gerais do país e defendendo a implementação da Constituição conforme proposto. Após a conquista da independência da Eritreia, eles também desafiaram diretamente a direção autoritária que o país estava tomando e responsabilizaram o governo por suas indiscrições. A exposição constrangeu os líderes da Eritreia, que notaram mudança nos civis, agora também defendendo sua própria liberdade. Como resultado, a reação às críticas de DeWitt não foi nada leve. O governo lançou uma das maiores e mais brutais repressões do país. Vários jornalistas seriam presos, junto com o G15, um grupo de altos funcionários do governo que escreveram e assinaram cartas críticas, exigindo que eleições fossem realizadas. Foi em setembro de 2001 que, em meio à repressão, DeWitt foi algemado e levado para longe dos olhos do público pelos anos seguintes. Ele ficaria preso enquanto o público questionava sua segurança e se ainda estava vivo. Após o desaparecimento forçado e a repressão brutal, vários veículos de mídia independentes seriam fechados à força. Isso incluiu a CETIT, que permanece fechada permanentemente. Em 2005, eles finalmente teriam a confirmação da questão quando DeWitt foi libertado da prisão, permitindo que ele tivesse acesso a cuidados médicos. Apenas 2 dias depois, porém, ele seria preso novamente, e dessa vez nunca mais seria visto. Desde 2005, ele foi impedido de ter acesso à família, amigos, colegas e até mesmo ao seu advogado, uma clara violação dos direitos humanos. DeWitt não só foi isolado do mundo exterior, como também nunca compareceu ao tribunal, nem foram feitas acusações formais contra ele e nenhum devido processo foi realizado. Ainda assim, ele continua preso. Supostamente, perguntas sobre o paradeiro dele continuaram circulando 2 décadas depois, sem que nenhuma solução clara fosse apresentada. Número 1. Onde está Praga? Eknele Goda? Essa pergunta permanece sem resposta há 15 anos. Ele nasceu no Sri Lanka, onde seguiria várias carreiras de sucesso. Prag trabalhou como cartunista, analista político e jornalista. Seu último campo de trabalho escolhido, mais uma vez, viria com seu perigo inerente. O Sri Lanka, ao que parece, não era muito mais seguro do que a Eritreia quando se tratava da comunidade jornalística. Prag escrevia para o site de notícias Langa News e em seu tempo livre. Parecia que ele estava investigando algo que o governo do Sri Lanka preferia manter em segredo. Segundo um editor de notícias, que depois fugiu para os Estados Unidos, Pragit investigava o uso de armas químicas pelo governo no fim da guerra. O evento ao qual ele se referia era a brutal guerra civil que começou nos anos 80 e terminou em 2009, que devastou a ilha. O conflito surgiu da tensão étnica entre o povo tâmil e os singaleses, mas isso era apenas uma questão superficial. As causas eram mais profundas e vinham da história colonial do Sri Lanka. Pragit fez uma acusação significativa quando começou sua investigação nas profundezas do governo, acabando por se tornar um alvo para ser silenciado. Um suposto telegrama diplomático dos Estados Unidos vazado alegou isso. Tanto o CICV quanto o Alto Comissário da Índia sugeriram que suas equipes médicas haviam tratado os feridos durante a guerra e não acharam evidências que sugerissem uso de armas químicas ou fósforo.
No entanto, o simples fato de o jornalista estar investigando isso sozinho não poderia refutar a teoria de que armas químicas estavam sendo usadas na última fase da guerra. Se o governo tem certeza de que não houve violação, por que precisaram se livrar de Pragueeth? Em 2008, ele escreveu um artigo informativo sugerindo aos diplomatas que o governo do Sri Lanka estava usando armas de natureza química contra o povo do norte. Essa parecia ser a conclusão dos seus esforços investigativos, o que não seria bem recebido. A princípio, o governo simplesmente negou as acusações, mas em agosto de 2009, Pragueeth enfrentaria as consequências assustadoras de suas alegações. Naquele ano, um grupo de pessoas parou ao lado dele em uma van branca, um veículo conhecido por ser usado pelas forças de segurança e pelas agências de inteligência do Sri Lanka, e o jornalista foi detido e levado embora. Ele teria sido amarrado a um poste por seus sequestradores sob o calor insuportável de uma luz intensa. Eles o interrogaram de maneira torturante e até se recusaram a fornecer seus medicamentos para diabetes e coração. Mais tarde naquele dia, ele seria libertado, mas sua liberdade não duraria muito. Meses depois, em 24 de janeiro de 2010, apenas 2 dias antes das eleições, o homem de 50 anos desapareceria. Ele foi visto pela última vez por familiares e colegas nos subúrbios de Colombo. Depois de ter sido alvo de assédio e ameaças feitas pelas forças sombrias que tentavam localizá-lo. Ele vinha recebendo várias ligações anônimas e estava sendo vigiado por vários meses antes de seu segundo desaparecimento. Desta vez, porém, Pragueeth não voltaria. A família tentou registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento na polícia para buscar ajuda, mas a polícia recusou o pedido. Em fevereiro, um pedido de habeas corpus foi protocolado enquanto a família tentava obter ordem judicial para o jornalista voltar ao tribunal, mas enfrentou resistência. As autoridades policiais pediram vários adiamentos e, no fim, o caso foi esquecido. Pragueeth continuava desaparecido em circunstâncias misteriosas, deixando sua família sem saber se ele estava vivo. No final de 2011, o ex-procurador-geral diria ao Comitê da ONU contra a Tortura, em Genebra, que o jornalista estava vivendo no exterior, vivo e bem. Uma afirmação que seria vista com desconfiança. Em 2015, a eleição transferiria a investigação de Pragueeth para as mãos do Departamento de Investigação Criminal. Logo, adotou-se a teoria de que o jornalista foi sequestrado pela inteligência militar e provavelmente executado sem devido processo legal. Mais tarde, 2 oficiais militares testemunharam no tribunal dizendo que viram Pragueeth em um acampamento do exército pouco após seu desaparecimento. Os detetives do CID investigariam a alegação, mas os militares se recusaram a fornecer qualquer informação pessoal, incluindo detalhes sobre a posse de celulares, movimentação de veículos e registros de licença. Essas informações poderiam ser vitais na investigação e na busca por respostas em relação ao desaparecimento de Pragueeth. Nos anos seguintes, várias pessoas seriam presas em relação ao desaparecimento do jornalista, mas todas foram liberadas. Os julgamentos e investigações tiveram muitos obstáculos. Juízes eram trocados, audiências adiadas e depoimentos de testemunhas alterados. Um oficial do CID, que liderava a investigação sobre o desaparecimento do jornalista, acabou fugindo do país após supostamente receber ameaças contra sua vida. O diretor do CID também foi preso e depois liberado e posteriormente se aposentou do serviço ativo, deixando Pragueeth nas mãos do destino. Em 2019, porém, começou o julgamento de 7 suspeitos acusados de envolvimento no desaparecimento. Mas desde então não houve muito progresso, levando à recomendação de absolvição de todos os suspeitos. Desde o seu desaparecimento, a família de Pragueeth tem enfrentado assédio contínuo e ameaças enquanto continuam a busca. A luta por respostas tem sido infrutífera, o jornalista continua desaparecido de forma preocupante e a justiça ainda não foi feita. Ele tentou trazer à tona o tema obscuro da guerra química, apenas para ser silenciado, instilando um sentimento de medo em qualquer um que ouse se manifestar contra as ações do governo. O desaparecimento desde então serviu como um lembrete de quem está no comando e até onde eles vão para permanecer assim.
mesmo que isso signifique impor desaparecimentos e executar seus próprios cidadãos, abusando de suas posições de poder.